Bom dia também para o pessoal que nos acompanha online. Bom dia para todos aqui, bem-vindos. Então, nós vamos começar, como sempre, estabelecendo a nossa motivação. Nos ajuda, às vezes, nós visualizarmos acima de nossa cabeça, também à nossa frente, o Buda, inseparável de Guru Rinpoche, inseparável de nosso professor, também Chagdatuku Rinpoche, que corporifica todos os gurus da nossa linhagem, até Guru Rinpoche, até o próprio Buda, né? E nós rezamos para que, mesmo esse aspecto que é tão importante da prática, que é estabelecermos a nossa motivação, que nós tenhamos a capacidade de estabelecermos uma motivação, assim como todos os Bodhisattvas, a motivação de Bodhicitta, basicamente reconhecendo que, assim como nós, aqueles próximos de nós, os seres que nós conhecemos, da mesma forma, todos os infinitos, incontáveis seres sencientes que ainda não encontraram liberdade, experienciam diferentes níveis de confusão, diferentes níveis de emoções aflitivas, negatividades, e que nós buscamos uma solução, buscamos liberdade para que tenhamos a capacidade de levar esse estado de liberdade a todos eles. Nós tiramos um momento para estabelecer essa motivação. Sua Eminência Chagdatuku Rinpoche, nosso professor, ele diz essa palavra Bodhisattva, não é, que é algo tão importante para nós, porque principalmente para aqueles de nós no budismo engajados na categoria do Mahayana e Vajrayana, não é? Nós também nos engajamos no caminho do Bodhisattva. Então, ele diz essa palavra Bodhisattva, em sânscrito. Bodhi se refere à mente de sabedoria que é completamente altruísta. Também uma palavra tão importante para nós, o altruísmo, não é a mente que se volta para o outro. E Sattva, ele diz, pode ser traduzido como herói. Então ele diz, um Bodhisattva é alguém que assumiu a tarefa de atender às necessidades dos outros, por mais difícil que isso seja. É alguém, e aqui nós já falamos em relação ao Bodhisattva em níveis mais elevados, não é? Um Bodhisattva no nível mais elevado, nós estamos, vamos dizer, engatinhando nesse caminho, mas nós entramos já nesse caminho, não é? Mas um Bodhisattva num nível mais elevado, então o seu autocentramento já foi reduzido ao ponto em que a sabedoria, amor e compaixão surgem naturalmente, beneficiando qualquer situação. Para nós, nós estamos cultivando essas qualidades de uma forma incomensurável. Nós queremos que elas sejam incomensuráveis. Por isso ele diz, a mente de um Bodhisattva é heróica, vasta, ilimitada. Ela é ilimitadamente benéfica. Também uma referência sobre esse assunto muito importante dos ensinamentos de Sua Santidade Dilgo Chense Rinpoche, que também foi uma figura tão importante para nós, não é? Dentro do budismo e para o mundo como um todo, como um ser iluminado, um ser de profunda compaixão e sabedoria, não é? Não só para aqueles de nós que são budistas, ele trouxe uma influência profunda para nós, de amor e sabedoria e realização, não é? Sempre que nós estamos perto de alguém com muita sabedoria, nós sentimos as qualidades dos outros. Da mesma forma que se nós estamos perto de alguém muito raivoso, nós sentimos a energia de uma pessoa muito raivosa. Da mesma forma, qualidades, não é? Quando nós estamos na presença de alguém com profundas qualidades, algo nos toca, nós sentimos isso. Nós vamos falar sobre um exemplo como esse um pouco mais adiante nos ensinamentos aqui. Então, ele que foi alguém tão importante para nós, não é? Ele, inclusive, ele falava vasos da paz que foram colocados no mundo inteiro, e nós temos um também que vai ser colocado no templo, porque um era para ser colocado em Curitiba, eles tinham destinos específicos, não é?
E ele também foi um professor de extrema importância do nosso professor Senimência Tyagotuko Rinpoche. E aqui, nos comentários das 37 práticas, ele diz: um Bodhisattva beneficia todos os seres igualmente, sem discriminar entre amigos e inimigos. Algo tão importante para nós, que nos engajamos nesse caminho, não é? Desenvolvemos cada vez mais essa capacidade de não estendermos apenas a nossa compaixão àqueles que parecem amigos ou dignos de nossa compaixão, mas aqueles que também nos parecem ser inimigos nossos ou dos outros, não é? A importância de como isso deve ser estendido a todos os seres. Ele diz, por exemplo, nós oferecemos comida a quem tem fome, roupa para quem precisa, agasalho para quem tem frio. É algo de extrema importância. Não é extrema importância, nós devemos sempre fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, isso não é o suficiente para determinadas circunstâncias que nós temos que encarar, como, por exemplo, a morte, não é? O que nós vamos vivenciar depois da morte, num período intermediário, nas nossas próximas vidas, não é? As coisas dessa vida, como alimentos e roupas, não têm a capacidade de nos beneficiar depois dessa vida. O que não significa que nós deixamos de fazer. Pelo contrário, sempre que há oportunidade, nós fazemos. Mas também ele nos fala como que é importante nós trazermos benefício para seres em níveis mais profundos também. Por isso ele diz da importância de nós sermos capazes de levar os seres cada vez mais a reconhecer a verdade. A verdade de nossa própria mente, do que nós somos, a verdade de tudo que nós vivemos, de todos os fenômenos. E claro que aqui no contexto que Sua Santidade Gyaltsab Rinpoche fala, ele fala que o caminho, ele se refere ao caminho de nos levar até lá, através do budismo, porque é isso que nós estamos, esse é o tema que nós estamos nos envolvendo aqui nesse momento. Então ele disse, levarmos os seres até o Dharma, de uma forma mais ampla, até a verdade, não é? Permitirá que eles alcancem total liberdade de suas confusões, de suas negatividades e total liberdade do sofrimento, alcançando assim a iluminação. Ele diz, essa é a maneira de retribuirmos verdadeiramente a bondade de nossos pais, aqui com esse reconhecimento que de tantas mortes e renascimentos que nós tivemos, em algum momento todos os seres já foram nossos pais. Há um exemplo do Buda, que eu não quero citar de uma forma completa aqui agora, porque eu não tenho a citação exatamente como ela é, mas onde ele diz como é extremamente difícil retribuirmos a bondade de nossos pais, pelo simples fato de terem nos dado esse corpo humano, mesmo que nós tenhamos nos separado deles depois do nascimento, não é? Ele menciona exemplos como carregar nosso pai no nosso ombro direito, nossa mãe no ombro esquerdo, por um tempo muito grande, não é? Como tudo isso, nós, mesmo fazendo isso, não retribui a bondade que eles nos concedem. Mas quando nós os ensinamos o caminho da liberdade, por exemplo, a ser generosos, porque quanto mais nós acumulamos mérito, mais nós nos aproximamos da verdade, mais nós temos um campo fértil em nossa mente para reconhecer a verdade. Quanto mais quanto mais nós os levamos no caminho da liberdade, indicamos o caminho da verdade, os ajudamos nesse caminho de encontrar a verdade da liberdade, de toda a experiência do sofrimento. Essa é a forma que nós... É uma das formas que é possível retribuir aquilo que eles nos ofereceram. Então ele diz, nós não devemos guardar apenas para nós e aqueles próximos de nós as coisas boas que nós aprendemos, que nós acumulamos, que nós conquistamos. Ao invés disso, nós devemos dedicar isso para todos os seres. Isso é algo que nós podemos fazer com nossa mente, não é? Por que não? Na verdade, nossa mente tem uma capacidade profunda, mesmo através apenas de pensamentos, que é apenas um aspecto de nossa mente, não é?
Então, nós devemos dedicar tudo isso para todos os seres, sem preferências, sem distinções. Em um outro ensinamento que não é aqui, ele dizia, não é que eu vou doar 80% para os meus pais, 10% para os meus irmãos e 2% para todos os seres. Não é assim que nós devemos dedicar e não precisa ser assim. Porque quando nós dedicamos isso em sua totalidade, nós não estamos tirando de ninguém. Todos recebem isso em sua totalidade. Ele diz simplesmente expressar uma oração dessa forma tem um benefício imenso. Nós estamos, não é, trilhando o caminho da liberdade, do sofrimento, de nossas negatividades. Então nós queremos estar atentos a esses pontos chaves do que é que nos gera benefício e nos leva mais próximos do nosso objetivo. Então ele disse apenas formular uma intenção como essa gera benefícios extremamente profundos. Ele diz qualquer coisa feita com uma intenção pura, até mesmo desejarmos que alguém que está do nosso lado com uma dor de cabeça, que essa dor de cabeça passe. Ele diz tem um benefício profundo. Imagina aspirarmos que todos os seres encontrem liberdade total de todos os sofrimentos que eles têm. Não apenas momentaneamente, mas totalmente livres disso. Ele diz, esse mérito será proporcional à nossa aspiração. Como o número de seres é infinito, o mérito de nossa oração também se torna infinita, porque nós oferecemos isso para cada um deles. Nós aspiramos isso para cada um deles. Então, assim como eles são infinitos, a nossa oração e a força de nossa oração também se torna infinita. Quem quer que esteja praticando, ele diz, os diferentes métodos no treinamento, seja o estágio do desenvolvimento, que significa as práticas com visualização, recitação de mantra, ou consumação, não é os aspectos da dissolução da prática, de descansar a mente, as práticas mais elevadas de Mahamudra e Hatha Yoga, desde que ela esteja permeada pela bodhicitta, a intenção de beneficiar todos os seres sem preferências. Então a prática será naturalmente uma prática do Mahayana, do Vajrayana, ela naturalmente nos levará ao nosso objetivo maior de total liberdade. No entanto, sem esse aspecto da bodhicitta, não é que inclui todos os seres. Ele diz a nossa prática pode se tornar estagnada, principalmente para nós que estamos na categoria do Mahayana e Vajrayana, porque nessa categoria nosso objetivo é o objetivo mais elevado da total iluminação. E para isso, esse aspecto é o que nos leva até esse objetivo. Nós podemos ter várias pessoas executando exatamente a mesma ação, mas se cada uma delas tiver uma motivação diferente para aquilo que fez, o resultado kármico que virá para cada uma delas será diferente. Tamanha a importância de nossa motivação. Ele disse, é difícil para pessoas comuns como nós termos uma compreensão completa do que é a sabedoria absoluta, o estado búdico em nós, que já é perfeito e completo, não é? Sem nada faltando. Por isso é necessário nós progredirmos passo a passo no caminho. E para avançar na direção correta, a nossa prática deve sempre observar os 3 pontos supremos, como foi traduzido aqui, ou muitas vezes é dito as 3 excelências, Lamarise mencionou hoje na prática de inglês, não é? Ele diz qual é a primeira excelência, estabelecemos a nossa motivação. A motivação e a atitude baseada na bodhicitta. Em outras palavras, fazermos a nossa prática com o desejo de alcançar um estado de total liberdade. Para quê? Porque nós queremos, com essa capacidade, levar esse benefício a todos os seres. A segunda excelência é, enquanto estivermos focados na parte principal de qualquer prática, estarmos livres de conceitos e distrações. Ele vai explicar isso um pouquinho mais para frente aqui,
em mais detalhes. E por fim, concluímos a prática com a dedicação. Praticar assim transformará até mesmo a modesta prática, uma pequena ação, em uma causa para a iluminação. De novo, isso é algo tão importante para nós. Às vezes nós fazemos algo que pode parecer tão insignificante. Às vezes uma pessoa idosa está nos pedindo algo no semáforo, não é? Às vezes nós temos o cuidado de não dar dinheiro para crianças, porque elas podem estar sendo abusadas, não é? Mas uma pessoa de 70 anos no semáforo, o que ela vai fazer a mais, não é? E às vezes nós queremos oferecer um dinheiro e às vezes tudo que nós temos é 50 centavos. Às vezes nós pensamos, o que essa pessoa vai fazer com isso? Mas nós oferecemos. Aquilo pode parecer tão insignificante, não é? Mas se nós fazemos isso pensando que nós queremos que isso traga benefício para esse ser, que esse ser encontre o caminho de total liberdade, que as minhas ações positivas possam beneficiar esse ser, não é? Se enquanto eu cometo essa ação, eu me lembro que a natureza verdadeira e última minha, da ação que eu estou cometendo e desse ser que recebe, é uma natureza ilusória, como de um sonho, como seres dentro de um sonho da noite, não é? Com isso eu acumulo sabedoria, não é? E no final eu dedico esse mérito para o benefício de todos os seres, mesmo algo que parece tão pequeno, é infalivelmente a causa para encontrarmos o resultado da iluminação. Veja quão importante estarmos atentos a tudo que nós fazemos durante o dia. Nós temos essa atenção com as coisas negativas, não é? Porque nós queremos não nos deixar levar pelas coisas negativas. Mas também as coisas positivas, como nós abordamos isso, não é? Para podermos torná-las incomensuráveis. Ele diz, um mérito dedicado dessa forma, a dedicação protegerá um mérito acumulado, evitando que seja destruído por emoções negativas como a raiva, porque se nós não dedicamos o nosso mérito, mesmo que ele tenha sido muito grande, nós dizemos um momento de raiva, ele como que anula aquela positividade que nós agimos ou fizemos. Então, começar com o desejo de beneficiar os outros é uma preparação perfeita para o início de qualquer prática, seja uma prática formal ou para iniciarmos o nosso dia. É um meio hábil para garantir que a prática alcance o objetivo que nós queremos e que nós não sejamos tomados por obstáculos, por desânimos e negatividades que surgem em nossa mente. E aqui, de novo, ele menciona na parte principal da prática, há vários níveis de concentração e liberdades de conceitos e distrações. Mas ele diz, basicamente, estar concentrado significa estar livre de todas as formas de apego, o que é algo difícil para nós, não é? Nós temos constantes apegos. Eu comi algo que eu gostei, eu quero comer mais uma mordida, não é? Eu estou com alguém que é agradável, eu quero que aquilo dure um pouco mais, não é? Nós estamos experienciando apegos constantemente. Mas, no contexto da nossa prática formal, nós tentamos abrir mão de todos os apegos. E aqui ele menciona algo em particular. Ele diz especialmente o orgulho. Mesmo que nós tenhamos um conhecimento profundo de incontáveis textos sagrados, já que nós estamos falando no contexto do budismo, não é? Mas isso pode ser também no contexto mundano, da ciência, da medicina, não é? Mesmo que eu tenha um conhecimento profundo de intelectual. Mesmo que eu tenha uma capacidade profunda de disciplina, às vezes eu tenho uma facilidade muito grande de disciplina, eu consigo fazer horas de meditação, não é? Eu consigo estudar por horas. Se eu não sou cuidadoso, eu começo a ter um olhar de desprezo em relação a quem não faz isso. Como essa pessoa não consegue? É tão fácil para mim. Essa pessoa é preguiçosa, não é? Eu começo a ter uma desconsideração pelo outro.
Então ele diz, quando nós começamos a nos vangloriar, mesmo que não seja para o outro, mas para nós mesmos, não é? Ele diz, em geral, isso vem acompanhado de um certo desprezo pelo outro. Então, toda emoção negativa, não é? Ela é fruto de algo que nós não vemos. Ela é uma distorção da realidade. Porque, na verdade, a natureza verdadeira de todos os seres é a natureza de um Buda. Não é que a minha natureza búdica é melhor do que a natureza búdica do outro. Elas são todas de total perfeição. Ele diz, se nós nos perdermos nessas negatividades, então nada positivo vai surgir de nossa prática, mesmo com todo o esforço que nós temos. As duas acumulações de mérito e sabedoria certamente são um caminho para o estado búdico. Mas se elas forem corrompidas por apegos, arrogância, condescendência, então mesmo com todo o nosso esforço, nós não conseguimos o resultado, o fruto. Mais especificamente, ele diz estarmos livres de apegos e conceitos também significa estarmos livres do apego de considerar qualquer prática que se faça como sendo dotada de uma realidade intrínseca. Por quê? O aspecto da sabedoria é extremamente importante no nosso treinamento. Como nós estamos dentro de um sonho, como o sonho da noite, não é? No sonho da noite, se nós estamos sonhando, já que nós estamos sonhando, é melhor que ele seja positivo. A nossa intenção é acordar, mas se nós ainda não acordamos, é melhor torná-lo positivo, não é? Da mesma forma nessa vida. Então, mesmo quando nós fazemos prática, nós somos cuidadosos para não gerar apego, não é? Às vezes nós temos um momento de sentir bem-aventurança, de sentir uma paz, de sentir algo positivo, e se nós não somos cuidadosos, quando nós sentamos para praticar de novo, nós sentamos buscando aquela experiência. Nós chamamos isso a concentração infantil, não é? Eu me apeguei a algo e quando eu sento, eu busco por aquilo. No momento em que eu tenho esse movimento, eu já fechei as portas para que aquilo acontecesse. Porque aquilo acontece quando há um total relaxamento de todos os apegos. Ele diz, considere o exemplo de fazer oferendas aos bodhisattvas. Às vezes, parte do nosso caminho, nós fazemos oferendas a seres sagrados, porque nós acumulamos mérito, não porque eles precisem. Não é? Se eu ofereço algo para você, eu crio uma interdependência com você. Se eu ofereço algo para alguém extremamente realizado, eu crio interdependência com essa realização. É algo que nos beneficia, não é? Então ele disse, os bodhisattvas surgem na forma de amigos espirituais, ou na forma de bênçãos que se manifestam em nós, ou de escrituras sagradas. No entanto, nós reconhecemos que todas essas manifestações são como manifestações que acontecem no contexto de um sonho dessa vida. Não é? Como ilusões mágicas desprovidas de uma existência inerente. Não é? Mesmo a forma dos Budas, nós dizemos que também é algo do nível relativo, mas uma aparência pura. Não é? De fato, tudo que existe no mundo dos fenômenos é assim. Por isso, não só o objeto de nossas oferendas, mas as oferendas e quem as recebe, nós reconhecemos que a natureza, que nós chamamos das 3 esferas, não é? Daquele que oferece, a minha natureza é a natureza da vacuidade, a natureza do que é oferecido é a natureza da vacuidade e a natureza de quem recebe. Qualquer resultado gerado pelas oferendas também é uma ilusão. O que não significa que não haja resultado, mas sim que esse resultado não é uma entidade concreta que dura para sempre. Mesmo karma, não é? Nós fazemos algo positivo, amadurece como algo positivo. Por isso o meio hábil de dedicarmos isso para todos os seres. Porque enquanto os seres existirem, esse benefício se mantém para nós. Ele diz que quando um bodhisattva realiza uma ação benéfica, ele está totalmente livre de apego a conceitos. A conceitos de que eu fiz algo bom, de que algo bom irá retornar para mim. Não é?
Então, como uma mãe que alimenta os seus filhos constantemente, ela não tem o apego de esperar que haja retribuição para aquilo. O prazer está em oferecer, sentir que aquela criança se sente satisfeita, saciada. Não é? Então esse é o nosso prazer no caminho do Bodhisattva, de oferecer para os seres. Ele diz: essa ausência total de apego torna um mérito infinito. Dedicar todo o mérito e ações positivas que foram ou serão feitas no passado, presente e futuro para todos os seres, especialmente seus inimigos, para que eles alcancem a iluminação. Nós tentamos dedicar o mérito da mesma forma que os grandes bodhisattvas o fizeram. Qualquer mérito dedicado por eles na expansão infinita de sabedoria é inexaurível. A dedicação, ele diz, é como uma gota de água colocada no oceano. O oceano é tão vasto que a gota que se dissolve nele jamais seca. Ele diz: nenhuma oração se dissipa. A dedicação do mérito de qualquer ação positiva feita com uma mente pura gera frutos continuamente quando é dedicada para todos os seres, até que alcancemos o estado de total liberdade. Ele diz como a sabedoria, como a soberana das aspirações por uma conduta nobre, diz: até que todos os seres estejam livres de emoções negativas, que minhas preces nunca se dissipem. A atitude de um bodhisattva deve ser extremamente vasta, sempre lembrando a infinidade de seres e o nosso desejo de conduzi-los ao estado de um Buda. Se a mente é vasta, ele diz, o poder das orações também é limitado. Mas se a mente é limitada e rígida, a acumulação de mérito e a purificação de obscurecimentos também serão limitadas. Por isso ele diz: nós não devemos perder o ânimo pensando que não vale a pena dedicar uma acumulação de mérito por parecer pequena, acreditando que ela dificilmente beneficiará alguém. Tampouco nos deixar levar pela ideia de que a nossa ajuda não é algo benéfico. Se mantivermos a mente aberta e vasta, o poder de nossa intenção de bodhicitta aumentará cada vez mais, assim como o benefício e o mérito de todas as nossas palavras e ações. Ele diz: mantenha o cultivo da excelente mente da iluminação, tanto em sua prática formal como em sua vida diária. E você irá, e nós podemos encontrar inspiração em diferentes textos, como o que diz, e nós insistamos constantemente, que a bodhicitta sublime surja onde quer que não tenha surgido, e onde quer que tenha surgido, que ela se expanda cada vez mais, não é? Ou em textos que dizem que todos os seres encontrem felicidade, que os reinos inferiores sejam esvaziados para sempre, que todas as orações dos bodhisattvas sejam perfeitamente consumadas. Às vezes nós podemos adquirir a rotina diária de repetir orações como essa. Isso tem um poder imenso, profundo. Ou orações que digam: seja onde for que o céu acabe, ali termina o número de seres. Seja onde for que o destino e as emoções dos seres acabem, só ali terminarão as minhas preces e orações. Imagina o poder de estabelecermos uma intenção como essa. Não só para essa nossa vida, mas a influência que isso terá no momento em que nós morremos, no nosso bardo, em vidas futuras. Nosso Rinpoche às vezes dizia: se nós tivéssemos o karma de termos a clarividência de ver o poder que isso tem, nós usaríamos a nossa fala constantemente durante o dia para repetirmos orações como essas. Então ele diz: as 3 excelências incluem toda a prática e atitude do Mahayana. É por isso que são ensinados e repetidos muitas e muitas vezes pelos nossos professores. Ainda assim, ele diz: apenas escutarmos a explicação não é o suficiente. Nós precisamos fazer isso. Repetir isso continuamente em nossas mentes. Devemos assimilar esses ensinamentos e tentarmos usar assim que nós saímos daqui. Como eu aplico isso na rua, com as pessoas que eu estou olhando, o que eu aspiro para elas.
Um dia, constantemente, todos os dias, nós examinamos se estamos realmente nos engajando nessas práticas. Se não estivermos, nós nos arrependemos e tentamos corrigir isso. Se percebemos que nós estamos conseguindo em uma certa medida, então nós dedicamos esse mérito para todos os seres e fazemos a aspiração de aperfeiçoar a prática cada vez mais. Desse modo, nós iremos progredir gradualmente naquilo que nós chamamos os 5 caminhos e níveis que conduzem à iluminação. Não é? O que são os 5 caminhos? De acumularmos mérito, de nos aplicarmos no caminho da visão, pelo menos intelectualmente, como nós dissemos, de reconhecermos a natureza ilusória de todas as coisas, no caminho da meditação e no caminho do aprendizado que está além da meditação, níveis de treinamento que nós vamos chegar, onde não mais nós precisamos de nenhum objeto, né? Até que alcancemos a realização última. Nós nunca devemos nos afastar dessa atitude iluminada da Bodhicitta. Quando consumarmos a natureza última vacuidade perfeitamente, não será mais necessário nós termos esforço, porque espontaneamente essas qualidades fazem parte dessa nossa natureza perfeita. Assim como nós desejamos ser felizes, nós também desejamos que todos os outros seres sejam felizes. Assim como desejamos estar livres do sofrimento, também desejamos o mesmo para todos os seres. Que todos os seres possam ser felizes, livres do sofrimento e das causas que geram sofrimento. Que eles possam alcançar a felicidade perfeita e duradoura e viver em equanimidade. Que todos possam ter amor por todos os seres sem discriminação. Esse desejo é chamado Bodhicitta. A Bodhicitta crescerá sem esforço se nós tivermos uma atitude mental pura. Uma mente bondosa tem um poder intrínseco, natural de beneficiar os demais. Ao invés de nos considerarmos donos de qualquer mérito, nós devemos ter essa atitude vasta e dedicar todos os nossos méritos para todos os seres que são tão infinitos quanto a vastidão do espaço. Nós devemos nos libertar de todos os nossos apegos a nós mesmos, às nossas ações e aos outros seres. E chegará o dia em que o nosso corpo, fala e mente nosso corpo e fala se tornarão servos de nossa mente. Aqui ele se refere ao fato de que às vezes as nossas emoções negativas e confusões, elas nos tomam de tamanha forma que elas ditam a nossa direção. Não é o nosso aspecto de sabedoria que escolhe o que quer para nós mesmos. Nós somos levados somos levados pelas nossas negatividades e confusões. Ele diz, se nós nos treinamos dessa forma, nós teremos esse domínio sobre a nossa própria mente. E nesse ponto, tudo o que fazemos ou dizemos espontaneamente irá beneficiar os outros. Mas se, como um talo de grama que se curva para qualquer vento que sopre, nós nos deixamos levar por emoções e confusões a todo momento, então ele diz, é improvável que nós seremos realmente capazes de ser de benefício para nós e para o outro. Se nós, ao contrário, continuamos a ganhar estabilidade na prática, aperfeiçoar nossa motivação, desenvolver um altruísmo incondicional, então essa atitude de Bodhicitta crescerá mais e mais. E gradualmente conseguiremos colocar em ação um aspecto de amor e compaixão cada vez mais vasto e mais expansivo, que terá a capacidade de beneficiar cada vez mais seres. Ele diz, o poder extraordinário dessa atitude de Bodhicitta é tamanho que no momento que ele surge, é considerado que ingressamos na nobre família dos Bodhisattvas.
e nos tornamos filhos e filhas de todos os poderes. Com a bodhicitta, nos tornamos imunes a forças negativas, caso elas se manifestem. Elas não conseguirão nos prejudicar e nem nos causar obstáculos. Ele diz que isso é ilustrado pela história da vida de Jigme Gyaltsen Ningo, que era o professor raiz de Patrul Rinpoche, também um professor tão importante para nós. Ele diz uma certa vez, um ser negativo decidiu prejudicar esse professor, esse praticante, Jigme Gyaltsen Ningo. E tomado por pensamentos ruins e negativos, ele chegou até a caverna dele, porque era como eles meditarem em cavernas. E esse ser, no momento em que viu esse praticante, né, esse ser idoso, de cabelos brancos, num estado de profunda serenidade, num estado de profundo amor e compaixão, apenas de vê-lo, ele não conseguiu ter uma atitude maldosa. Não é? Essa visão foi suficiente para que os maus pensamentos desaparecessem no mesmo instante. Ele ficou extremamente impressionado ao contemplar simplesmente a face desse ser que meditava em bodhicitta. E ele prometeu nunca mais ser negativo com os seres. É dito que depois disso, sempre que surgia a oportunidade dele causar mal a outros seres, imediatamente vinha à mente dele a lembrança desse praticante sereno, de cabelos brancos, expressando, emanando tanto amor e compaixão, que ele não conseguia prejudicar outros seres. É dito que ele perdeu completamente o poder de causar mal. Também a história do Sr. Atisha, quando estava em Bodh Gaya, na Índia, prestando homenagens no lado oriental do trono do diamante. E quando nós falamos desses nomes, não é importante nós nos darmos conta que não são figuras mitológicas inventadas. Isso foram praticantes que estiveram aqui nesse nosso mundo. Não é? São experiências que eles viveram aqui. Não é? Então, Atisha, esse grande praticante, ele teve uma visão de duas belas mulheres celestiais no céu à frente. A mais jovem perguntou para a mais velha, qual é o melhor método para alguém alcançar a iluminação rapidamente? E a mais velha respondeu, treine-se em gerar bodhicitta. A mulher mais jovem era Aryatara e a mais velha, Chandamaha Hossana. Se a bodhicitta ainda não tiver surgido em você, reze para que surja. Se já tiver surgido, reze para que cresça. Se o mérito de gerar a bodhicitta tivesse uma forma física, nem mesmo todo o espaço seria suficientemente vasto para contê-lo. E aqui eu queria só, nós estamos já avançando muito no nosso tempo, mas eu queria só citar um exemplo de um ensinamento muito bonito que Mingyur Rinpoche deu quinta-feira passada no Otsaoling. E ele estava falando como que na ciência, agora, já foi descoberto até mesmo que quando uma pessoa visualiza que ela está correndo, isso mexe com os músculos do nosso corpo. Veja o tamanho do poder de nossa visualização, não é? Claro que é algo fabricado que nós estamos fazendo, nós estamos só pensando e fabricando algo, não é? Por exemplo, uma pessoa está pensando que está correndo. Ela não está correndo de fato com seu corpo físico. Ela está criando uma imagem. Mas veja o poder de criarmos imagens em nossa mente, não é? Imagina gerarmos esses pensamentos com aspirações tão profundas como essas, que nos beneficiam em todos os estágios de nossa existência, para nós e para todos os seres. Então, quando nós pensamos em um estado de total bem-aventurança, não é? Por exemplo, quando nós fazemos a nossa prática de Tara, esse Buda que nós visualizamos à nossa frente, ou para aqueles que têm iniciação, quando nós nos autovisualizamos, um ser de total sabedoria.
plena bem-aventurança, não é? Profunda compaixão. Às vezes é difícil nós... pode parecer algo impossível para nós experienciarmos. Mas quando nós, em nossa visualização, visualizamos essas qualidades nos permeando e a todos os seres, não é? Ou quando nós nos autovisualizamos, nós visualizamos essas qualidades completamente sendo a nossa experiência, não é? De um lado, nós estamos fabricando com nossa mente um pensamento, mas não é apenas uma fabricação qualquer. Mesmo que fosse, ela produziria um efeito, não é como a de correr. Mas não é apenas uma fabricação qualquer, porque é uma fabricação que nos remete a algo que é uma verdade em nós. Gyatso Rinpoche é também um grande professor que ainda está vivo. Ele é como nós dizemos, estou esquecendo as palavras. Ele é da mesma época que nosso Rinpoche, tem uma palavra para isso. Contemporâneo. Do nosso Chagyu Rinpoche. Ele diz: aqueles que tomam voto de Bodhisattva são aconselhados a nunca abandonar a mente que aspira a beneficiar os seres vivos. Nunca se cansar ou parar de beneficiar porque alguém nos ofende. Nunca abandonarmos esse ser. Se nós perdermos a bodhicitta, nós perderemos a aspiração e perderemos nossa prática. Nós iremos cortar a aplicação de nossa prática pela raiz. E seremos deixados sem uma fundação em nosso treinamento. Estaremos quebrando a raiz do Mahayana, o método de atingirmos a iluminação. Por isso, nós precisamos estar fortemente cientes quão importante é a mente do despertar. E nunca nos esquecemos disso.